Boa noite, igreja. A graça e a paz. Se essas palmas foram para mim, amei. Mas se foram para Jesus, foram poucas. Você pode dar o seu melhor para o Senhor. Dê o seu melhor para Ele, porque Ele deu o melhor dele para você nessa noite. Ele se faz aqui presente nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aquele que não falta, aquele que não falha, aquele que não atrasa, aquele que não nos abandona, se faz presente aqui nessa noite. Ele chegou primeiro, Ele está primeiro, Ele é primeiro, Ele tem que ser primeiro na minha vida e na sua, amém? Por isso honramos a Ele, porque Ele é soberano. Glória a Deus. É com muita alegria, Deus abençoe, irmão, com muita alegria e satisfação que eu me encontro aqui nesse altar, com a responsabilidade imensa de trazer a palavra do Senhor aos corações, e que o Senhor venha ter misericórdia de mim e da sua vida. Convido você a ficar de pé um minutinho. Sei que muitos aí estão vindo do trabalho, cansados. Quero que você se coloque de pé um minutinho, em reverência à palavra do Senhor. Quero fazer uma breve oração. Sei que já foi orado aqui. Em continuidade com a oração já feita, peço a você que feche seus olhos em nome de Jesus. Deus amado, Deus poderoso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Pai querido, eis-me aqui, Pai, eis a tua igreja, Pai. Pai, em conformidade com a oração já feita aqui pelo pastor Denilson, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha repreender, em nome de Jesus, todo roubador da palavra, tudo aquilo que tenta impedir, Pai, mas de teus servos, tuas servas, Pai, mas de receber de Ti, de receber a preciosa semente, Pai. Que o Senhor venha transformar os nossos corações em terra fértil, Pai, que venhamos receber e praticar a Tua palavra desta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Celebre ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 10, versículos 5 ao 13. Glória a Deus. É noite de vitória. É noite de celebrarmos a presença do Senhor em nossas vidas. É noite de celebrarmos porque sabemos que o Senhor é Deus do impossível. E esta série de mensagens onde estamos celebrando aí que nada é impossível para Deus. Falaremos aqui um pouco de Josué, este servo forte e corajoso, em que já conhecemos, e o Senhor falou muito no meu coração por esses dias, que antecedem o dia de hoje, acerca deste homem. Você que abriu diz amém. Diz assim a palavra do Senhor em Josué 10, capítulo 10, versículos 5 ao 13. Diz assim: Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram, eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Sitiaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué: Não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer. Pois todos os reis amorreus que habitam nas montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E o Senhor falou a Josué: Não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O Senhor os lançou em o Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles no céu enormes pedras de granizo, que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou ao Senhor diante de todo o povo de Israel: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isto escrito no livro de
e Achar, livro dos justos. O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Só até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Josué, conhecido por nós, creio que todos aqui somos cristãos, amém? Você já conhece a história de Josué, tenho certeza disso. Josué foi um guerreiro abençoado, antes de tudo, fiel e leal a Moisés. Ele foi sucessor de Moisés. Antes dele ser o sucessor de Moisés, ele já era um guerreiro, leal, fiel, temente ao Senhor e obediente também a Moisés, além do Senhor. Para que se cumprisse na vida de Josué a sucessão de Moisés, que, diga-se de passagem, uma obra grandiosa, aos nossos olhos quase que impossível suceder um homem como Moisés, com obras tal qual fez Moisés, fez Deus através da vida de Moisés, com a responsabilidade de trazer o povo do Egito até Canaã, escrever os mandamentos. Josué presenciou tudo isso, sendo leal, obediente e aprendendo com Moisés. Com isso tudo, ele teve desafios, ele teve percalços, ele lutou guerras, e nessas lutas ele se tornou um exímio guerreiro. A palavra de Deus nos ensina que Josué, ele foi um líder de guerra, um líder de batalha, um grande líder nas guerras, as quais o que ele participou, as venceu. Obviamente que com Deus, obviamente que através de Deus, obviamente que com temor e obediência ao Senhor. Mas ele foi. Antes do Senhor fazer, ele teve que ir. Antes do Senhor fazer na vida dele, ele teve que obedecer. Antes do Senhor realizar na vida dele, ele teve que se sujeitar à autoridade de um homem, ao qual se chama Moisés. E pela sua obediência, pela sua devoção, pela sua entrega, ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. E se cumpriu na vida dele o propósito de Deus, onde ele tinha que ser sucessor de Moisés. Só isso já basta, só isso já é uma enorme honra. Mas o Senhor honra aqueles que têm honra. O Senhor não honra aquele que fica dentro de casa lá esperando cair do céu. O Senhor não vai honrar aquele que está aguardando que uma mágica seja feita na vida dele. Porque o Senhor não é mágico, o Senhor é misericordioso, poderoso e milagroso. Mas o milagre alcança aquele que faz, que busca, que se entrega, que se abdica das suas coisas pessoais para fazer as coisas do Senhor, para priorizar as coisas do reino. E assim Moisés viveu a vida, ao lado de Moisés. Sendo assim, o Senhor o honrou. Trazendo aqui para os nossos dias, irmãos, gostaria que você refletisse juntamente comigo, nos comparando com essa passagem. Nós, em nossa capacidade humana, somos limitados. Isso é algo indiscutível, sabemos disso. Como seres humanos, somos limitados. Mas Deus não o é. Ele sempre quer nos ajudar em nossas causas, principalmente em nos mostrar como fazer o possível para alcançar o impossível. Ou seja, o Senhor está o tempo todo nos mostrando que nós somos capazes de fazer aquilo que fomos feitos para fazermos. Resumindo, a nossa obrigação como servos do Senhor, a nossa obrigação como filhos de Deus, a nossa obrigação como criadores do Senhor. O Senhor está o tempo todo nos dando a oportunidade de fazermos primeiramente a nossa parte, porque Ele tem prazer em nos honrar. Mas Ele vai nos honrar depois que nós nos esforçarmos. O Senhor nos disse, tendes bom ânimo. Quando o Senhor nos diz para ter bom ânimo, não é para ficarmos esperando de boca aberta, sentado numa cadeira, deitado numa cama, que o milagre aconteça, ou que uma mágica aconteça. Você e eu seremos alcançados pelo propósito do Senhor. O propósito do Senhor será cumprido em nossas vidas, não tenha dúvida disso, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre na totalidade todo o propósito dele na vida de cada um de nós. Independente de qual propósito que seja, Ele cumpre e cumprirá na minha e na sua vida. Mas requer que nós façamos a nossa parte.
assim como Josué fez a dele. Josué, ele teve que ser um guerreiro, ele teve que lutar várias guerras. Josué foi tão leal a Moisés, a ponto de ficar ali no pé do monte, 40 dias aguardando Moisés descer do monte. Quem de nós ficaria? Vamos ser sinceros conosco. Quem de nós iria a algum lugar acompanhando um mestre ou um homem de exemplo? Quem de nós acompanharia o pastor Vanderlei Campos até o monte para orar? E se ele não retornasse daí algumas horas, ficaremos lá aguardando. Quem de nós não subiria para verificar se ele ainda estava lá? Quem de nós não abandonaríamos e iríamos embora, achando que talvez ele tivéssemos abandonado? Quem de nós não duvidaríamos do propósito de Deus nesse momento? Josué não o fez. Como Josué, antes de tudo, ele é temente ao Senhor, ele ficou ali, perseverante. Eu creio que em sofrimento, obviamente que em oração, em santidade, em busca, mas, naturalmente dizendo, o nosso corpo tem necessidades: alimento, frio, sede, fome. E o Senhor o capacitou, o Senhor o fortaleceu, o Senhor o honrou, mesmo em meio a tudo aquilo que havia acontecido. Lembrando que havia o povo do Egito lá embaixo, aguardando o retorno de Moisés. E não puderam aguardar da mesma forma, com a mesma fé, e fizeram atrocidades às quais vocês já conhecem. Não quero entrar agora nesse mérito, mas já conhecemos essa passagem. E Josué, mesmo sem ver Moisés, sabendo que Moisés subiu ao monte, ele apenas creu. Ele não retornou, ele permaneceu no mesmo lugar. E não somente por esta atitude, por várias outras atitudes, creio que por lealdade, perseverança, o Senhor o honrou. E neste momento ali, em que ele se encontrava em meio às guerras, o Senhor o honrou. Ele acabava de ganhar uma batalha ali no reino de Ai, Jericó. Os povos ficaram sabendo disso, os gibeonitas, né, como diz a palavra. Logo, como espertos que foram, se aproximaram ali disfarçadamente para fazer uma aliança com Josué. E o fizeram. Conseguiram enganar Josué naquele momento. Se você observar a palavra do Senhor, nesse momento Josué não consultou o Senhor, muito menos os seus guerreiros. Conseguiram ludibriar Josué ali e fizeram aliança com eles. Eles eram moradores de Canaã também, um dos moradores de Canaã. Deveriam ser mortos, mas fizeram uma aliança com Josué para que fossem preservados em vida, já que sabiam que Josué era imbatível. Tinham certeza que o Deus de Josué era um Deus do impossível, era um Deus imbatível. Então eles tinham que se render e se achegarem e se aliarem a ele. E a aliança foi feita. Estudando essa palavra, o Senhor me revelou algumas coisas, o Senhor me trouxe à memória, ao coração algumas coisas. O Espírito Santo me deu um subtítulo, onde dizemos: atitudes que nos levam a alcançar o impossível de Deus. Será que você e eu estamos tendo essas atitudes? Eu numerei aqui algumas, mas todas elas foram executadas por Josué. E estaremos aprendendo aqui nessa noite. Primeiro ponto, lá no capítulo 10, versículo 5 e versículo 6, ali os 5 reis, os amorreus, né? 5 reinos, irmãos. Imagina aí comigo, vamos lá na palavra. Imagine 5 reinos, 5 exércitos. Sabemos que um exército não são 50 pessoas, 10 pessoas, são milhares de homens. Imagina 5 reinos inteiros, 5 reis e 5 exércitos. Cercaram ali os gibeonitas. O que essa passagem nos ensina? Mesmo em meio a toda essa situação impossível, devemos encarar os desafios com coragem e fé. Foi o que eles fizeram.
Encararam um desafio que aos olhos dos homens, aos nossos olhos, era impossível. Foram cercados ali por 5 reinos. E encararam. Mandaram uma mensagem a Josué mais do que depressa, depois de ter feito aliança, que também era propósito de Deus. Aliás, eu quero lembrá-los que não acontece nada em nossas vidas se não for permissão ou vontade de Deus. Tudo, bom ou ruim, que acontece na minha e na sua vida, é propósito ou vontade de Deus, ou permissão de Deus. Os maiores desafios surgem em nossas vidas como resposta às maiores necessidades. A necessidade ali era tamanha, vencer aqueles reinos. Então o desafio tinha que ser proporcional. Frequentemente problemas são gerados por erros cometidos por nós. Frequentemente. A responsabilidade nos impulsiona a aceitar novos desafios. Nos dias de hoje, muitos de nós, quero dizer da nova geração, precisamente, nos acovardamos. Decidimos talvez ficarmos num ambiente de segurança, nos sentindo fracos, indefesos, esperando que sempre haverá uma mão entre nós para estender. Vou ajudar esse coitadinho aqui. Ô coitado, toma aqui, deixa eu te ajudar. Irmãos, devemos ajudar uns aos outros, sim, mas devemos entender que tem um Deus por nós. Devemos entender que o Senhor nos fez capazes, com força, semelhantes a Ele. Fomos criados imagem e semelhança ao Senhor. Quando você tem essa convicção, você entende que existe uma força dentro de você. E muitas das vezes, quando a gente se imagina ali com autocomiseração, coitadinho de mim, não posso, não faço, isso não é para mim. É isso que o inimigo quer. Que nós nos façamos incapazes, que tudo é impossível para nós. E quando nos colocamos nessa situação, nesse cenário, o inimigo entra nessa pequena brecha e faz horrores. E se você tem uma pequena força, nesse momento ela vai se esvair. E se você não se lembrar que tem um Deus por você, que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus com toda a força, que pode resgatar dentro de você uma força tamanha, a qual você nem conhece, você não fazendo uso disso, é derrotado. Não podemos esquecer que desafios acontecerão em nossa vida, mas devemos encarar com fé e coragem. Josué foi forte e corajoso. A força não proveio somente dele, mas veio de Deus e do Espírito Santo. Deus estava com ele, assim como está comigo, com você. Um segundo passo, no versículo 7, no capítulo 10, versículo 7, diz assim: Josué com todo o seu exército os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. O que nos quer dizer essa passagem? Dedicação. Josué foi com todo o seu exército. Josué não foi sozinho, mandou meia dúzia de pessoas. Vai lá naquele povo lá, vai lá, dá uma forcinha para eles. Vou mandar uma meia dúzia de homens aqui, vou mandar só meus 5 guerreiros. Josué tinha um exército forte e corajoso, assim como ele. Tinha guerreiros tementes, guerreiros que estavam na batalha o tempo todo ali, e não tinha guerra que eles não tinham perdido até o momento. Josué se dedicou, dando o seu melhor. O melhor que Josué tinha naquele momento era ele e todo o seu exército. Ele foi com tudo. Ele levou todos. A palavra nos ensina que ele levou todos com ele. E ainda fala mais, levou a elite do exército. Os melhores foram na frente. E o Senhor, quando nos abençoa, irmãos, nos abençoa com abundância, não é para nós desperdiçarmos. O Senhor abençoou Josué ali com um exército forte e corajoso, invencível nas batalhas, não para o bel prazer de Josué, e sim para alcançar o propósito maior de Deus, que era alcançar a Canaã, levar o povo para Canaã, para a terra prometida, a qual tinha sido prometido para Moisés lá atrás. E como Josué era sucessor de Moisés, ele tinha que levar o povo a Canaã. E para que Canaã viesse a ser real para aquele povo, ele tinha que lutar batalhas, tinha que vencer batalhas.
E esse processo tinha que ser passado. E Josué não se acovardou. Ele se dedicou. Então repita comigo, dedicação é o segundo passo. Dedique o que você tem de melhor para o Senhor. E o Senhor vai compartilhar com você tudo o que Ele tem para a sua vida. A conquista do improvável requer dedicação integral. A conquista do improvável, aquilo que não é provável para mim nem para você, você tem que se dedicar ainda mais, integralmente, de corpo, alma e coração. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor não requer menos do que você por inteiro, de corpo, alma e espírito. A dedicação integral atrai o favor divino, o favor do Senhor. Josué atraía a presença, o milagre, a misericórdia de Deus para a vida dele. Devemos nos concentrar no que é prioritário para nós, para alcançarmos a nossa vitória. Note que quando você prioriza alguma coisa, você alcança êxito naquilo ali. Note que quando você não prioriza, fica de lado aquilo que é secundário, às vezes você não consegue alcançar o objetivo, porque você não priorizou. Às vezes você deixa de pagar uma conta, porque se esqueceu, não priorizou. Às vezes você deixa de ir à igreja, porque você esqueceu o horário do culto, você não priorizou. Às vezes você deixa de fazer algo por alguém, e esse alguém necessitava da sua misericórdia, da sua atitude, você não priorizou. Então, tudo aquilo que você prioriza garante a vitória. Josué não deu um jeitinho para alcançar a vitória. Ele passou pelo processo. Ele se rendeu ao processo, sendo temente ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Ele teve que passar pelo processo. Se eu e você permanecermos firmes no processo, se você se sentir fraco, lembre que dentro de você tem uma força. Lembre que dentro de você o Senhor deixou o Espírito Santo para fazer morada e te erguer nos momentos necessários. Você não está sozinho. Você não é sozinho. Você é filho e filha de Deus. Você tem uma força a qual você não conhece. E essa força te leva ao impossível, desde que você dê o primeiro passo. Desde que você se permita passar pelo processo. E lembra que o processo é doloroso. Passar por aquele deserto ali, lutar essas guerras. Eu tenho certeza, muitos foram feridos. Muitos lutaram, se esforçaram. Mas o Senhor os honrou. Com dedicação. Se permitindo passar pelo processo. Devemos encarar os problemas como oportunidade. Oportunidade de crescermos mais em Cristo. Amém? Julgue o desafio baseado em Deus e não em sua capacidade. Lá em Josué, versículo 8, 10, versículo 8. Vamos ler lá. O Senhor Deus nos entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misefote, Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles o mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Os problemas foram encarados. Os desafios foram encarados. As dificuldades foram encaradas, primeiramente pelos olhos da fé. Confiaram totalmente em Deus e a vitória foi alcançada. Devemos esperar a intervenção sobrenatural de Deus? Sim, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que caminhar pelo processo. Temos que nos entregar ao processo. Temos que confiar que o Senhor é fiel em nossas vidas. Temos que confiar que Ele vai cumprir a palavra dEle em nossas vidas. Aí sim podemos esperar a intervenção divina. E o Senhor vai intervir com galardão, porque Ele é galardoador. Deus responde àquele que tem compromisso com Ele. Deus responde àquele que o chama. Chame pelo Senhor, mas Ele vai chamar se Ele te conhecer. Para que você seja conhecido pelo Senhor, você tem que se entregar para Ele. A intervenção sobrenatural de Deus, ela vem para aquele que é conhecido de Deus, para aquele que se achega ao Senhor. Deus se revela para aquele que o busca. Deus não se revela para aquele que está
a esmo, vendo de qualquer forma a sorte do mundo. Diga-se de passagem, nos dias de hoje, temos muitos cristãos por aí que vêm à igreja, ouvem a palavra, louvam, mas quando sai daquela porta para fora ali, levam a vida conforme o mundo quer. E acham que estão fazendo a vontade de Deus. O Senhor quer o nosso coração. Ele não quer a nossa frequência no culto, Ele quer o nosso coração. Nós devemos estar aqui para cultuarmos ao Senhor, para congregarmos entre irmãos, para que seja liberado sobre nós a bênção da congregação, a bênção para a igreja, porque juntos somos igreja, sozinhos somos templo e morada do Espírito Santo. É necessário, mas só isso não basta. O Senhor requer mais de nós. O Senhor quer nos conhecer, o Senhor quer ter intimidade conosco, e o Senhor quer nos fortalecer. É prazer do Senhor nos dar força, é prazer do Senhor nos fazer vencer, é prazer do Senhor nos fazer passar pelo processo, é prazer do Senhor nos abençoar, é prazer do Senhor nos entregar vitória, é prazer do Senhor nos fazer lutar e vencer as guerras pessoais, familiares, profissionais. Mas para isso, temos que fazer a nossa parte. O Senhor não arromba a porta, o Senhor não nos obriga a nada. Temos que querer fazer a vontade do Senhor. Temos que decidir sermos fortes. Ele nos fortalecerá. Devemos transformar a nossa realidade por meio da fé. Porque vivendo somente como o mundo quer, não alcançamos êxito nenhum. Não alcançamos a vontade de Deus. Devemos viver pela fé. Não podemos viver pela vista, pelo que vemos. Se vivermos apenas pelos que vemos, não alcançaremos o impossível de Deus. Mas o impossível de Deus só é alcançado quando fazemos o possível para chegarmos ao Senhor. E o nosso possível é termos fé. O nosso possível é nos achegarmos ao Senhor. O nosso possível é orarmos ao Senhor. O nosso possível é fazer conhecimento da palavra do Senhor. O nosso possível é buscar a presença de Deus a dia. O nosso possível é compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O nosso possível é multiplicar o conhecimento de Deus nessa terra. O nosso possível é confiarmos e crermos e termos fé no Senhor o tempo todo, 24 horas por dia. Não nos domingos só, não só na quinta-feira, não só na terça-feira. É todos os dias. É termos a convicção que Deus é Deus de nossas vidas. É termos a convicção que o Senhor se faz presente em nossa vida. É termos a convicção de que o Espírito Santo é a nossa força. É termos a convicção de que Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, intercede por nós lá na glória. É termos essa convicção, irmãos. A soma disso tudo é a força, é o fortalecimento ao qual Josué teve e foi agraciado por essa força. Eu quero trazer uma revelação para vocês aqui nessa noite. A fé cura o passado. A fé muda o nosso presente. Essa mesma fé prepara o futuro. Previne o futuro. O nosso futuro só pertence a Deus. Quem tem conhecimento do meu e o seu futuro é somente o Senhor. Mas a minha e a sua fé previne que o nosso futuro seja alcançado, realizado pela vontade e o propósito de Deus. Somente a nossa fé. Fé essa que Josué tinha. Devemos nos espelhar nas atitudes de Josué, na vida de Josué, conforme essa passagem. Tem vários outros, tem vários homens de Deus na Bíblia, vários homens que deixaram um exemplo maravilhoso para nós. Mas não devemos esquecer que a igreja do Senhor não pode esquecer que nos alistamos no exército do general dos exércitos, no exército de Cristo, no general dos generais. Você consegue imaginar o que é o exército de Cristo? Eu disse aqui dos 5 exércitos que cercaram os gibeonitas ali, dos 5 reinos. E julgo que era grandioso, numeroso, homens fortes, guerreiros. Agora eu pergunto, o exército de Cristo é maior ou menor do que esses exércitos aqui? Não devemos esquecer que eu e você nos alistamos nesse exército. E aquele que se alista em um exército, ele se torna um soldado. E eu tenho certeza e convicção que você também tem. O Senhor não está alistando fracos, incapacitados.
O Senhor não está listando soldados fracos. O Senhor não está listando soldados derrotados. O Senhor não alista soldados que não podem nada, porque Ele é a nossa força. Se você alistou no reino de Deus, se você alistou no exército de Cristo, você é forte. Então seja forte e corajoso como Josué foi, porque a sua força não se limita na sua força natural. A sua força, a partir do momento que você aceitou Jesus, ela se detém no Senhor. A sua força é Jesus Cristo. Entenda que você é forte em Jesus. Entenda que você é forte porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tenha convicção disso, irmãos. Se sairmos daqui essa noite apenas com a convicção que somos fortes em Deus, que somos fortes porque temos o Espírito Santo de Deus, já ganhamos a noite, já ganhamos a vida, porque o Senhor trabalha em nossas vidas o tempo todo. Vamos deixar de sermos mimimi, vamos deixar de ser uma igreja fraca. Os tempos atuais estão formando uma igreja debilitada, uma igreja fraca, uma igreja onde você se depara com pequenos percalços e você para. Pequenos desafios são o bastante para parar a nossa caminhada com o Senhor. Às vezes uma torcida de nariz, às vezes uma resposta mal falada do irmão seu, de um parente seu, de um colega de trabalho seu, ou do seu pastor. Aí você abandona a fé. Aí você abandona o maior de todos, que é Jesus. Aí você se enfraquece, porque a nossa força é Jesus. A nossa força está em Jesus. Então essa palavra me ensina, eu quero compartilhar com você, que devemos entender que temos que nos formar fortes em Jesus. O Senhor nos alistou para um exército imbatível. Imbatível. Você não pode ser fraco. Você tem que passar por esse processo. Se algum dia alguém chegar para você e falar alguma palavra que você não vai concordar, amém. Sacode a poeira, continue a caminhada. Porque o Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais para mim. E o Senhor quer nos abençoar com abundância. Quero trazer ao conhecimento dos irmãos aqui, que se a abundância na sua vida for força, saiba que para atingir a força, antes da força vem o sofrimento. Só se torna forte aquele que sofre muito. Só se torna forte aquele que passa por grande sofrimento. Vou dar um exemplo aqui de medicamento. Quando você vai ao médico, o médico fala assim: vou receitar aqui nimesulida. Nimesulida não, né? Nimesulida já é forte, né? Um medicamento mais fraco para dor de garganta. Ibuprofeno. Obrigado. Vou receitar o ibuprofeno aqui. Porque se ele receitar a azitromicina, já vai atropelar o processo. É muito forte. E aí quando você se adoecer de novo, a azitromicina não vai fazer mais efeito. Aí tem que subir a dose. E assim sucessivamente. Quando a gente aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, naquele momento ali o Senhor está nos dando uma dose de fé. A gente começa a caminhada. Daí a pouco você encontra um desafio. Você no primeiro amor, você entende e tem convicção que o Senhor é Deus de sua vida. Aí você supera. Aí você vai caminhando, continua caminhando com o Senhor. Quando você chega no nível de fé onde você conhece a palavra do Senhor, de qual é salteado, já leu de Gênesis e Apocalipse, você entende que o Senhor é Deus de sua vida. Aí você passa a subestimar aquilo que você entendeu lá na primeira caminhada, na primeira fé, que o Senhor é Deus de sua vida. Você passa a acreditar na sua força. Afinal de contas, eu já conheço a palavra, de qual é salteado. Aí eu começo a me enfraquecer. Por quê? Eu passo a acreditar na minha força. E temos que entender que a força que temos, ela está em Jesus. Mas ela está dentro de mim, dentro de você. Não devemos esquecer. Devemos nos tornar uma igreja forte. Quero dizer aqui que o mundo de hoje, estamos formando profissionais, jovens,
pessoas, eu falo pessoas que não têm a oportunidade de receber o alimento sagrado, que é a palavra de Deus, estão se tornando fracos. Se você falar uma meia palavra, a pessoa já abandona você, o trabalho. E a igreja não pode ser assim. Temos que ser o sal dessa terra. A igreja tem que ser fortalecida. A igreja tem que ter convicção que somos fortes em Deus. O Senhor nos faz forte e corajoso. Temos que ter convicção. O que o Senhor traz nessa noite para a igreja é que devemos entender e sairmos daqui convictos que o Senhor é a nossa força, mas que você tem que fazer a sua parte, buscar ao Senhor e se fazer forte no Senhor, para rompermos esse mundo. Não vamos abandonar a nossa fé. Vamos entender que tudo o que acontece é para um bem propósito maior de Deus em nossas vidas. Se hoje você deu um tropeço, se hoje você teve um desafio, tem um propósito maior lá na frente. O propósito maior de Moisés, de Josué ali com Moisés, era ser um sucessor de Moisés. Mas ele teve que passar por várias guerras. Ele teve que lutar várias guerras. Ele teve que ser sujeito à autoridade de Moisés. Devemos ser sujeitos à autoridade do anjo da igreja, que é o pastor dessa igreja. São os pastores dessa igreja. Devemos entender que nem tudo aquilo que nós concordamos, nem tudo aquilo que nós discordamos também, deverá ser feito. Devemos ser obedientes ao Senhor. Temos que entender que a igreja do Senhor nasceu no coração de Deus antes de tudo. Não foi no meu coração nem no seu. Primeiro no coração do Senhor. E o Senhor fala com o anjo da igreja. E o Senhor fala com os pastores. E dá a direção. Devemos ser obedientes, leais, assim como Josué foi a Moisés. O Senhor nos ensinou que devemos ser como a igreja. Fortes, corajosos, porém leais. Amém? Por isso eu quero que você entenda nessa noite. A mensagem maior é que a força do Senhor se faz presente na sua vida. Não se esqueça, não se permita se sentir enfraquecido. Quando você tiver uma sugestão de fraqueza, lembre para você mesmo que a força do Senhor vive em você, mora em você e se chama Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Essa é a noite do impossível. É a noite de você receber a vitória do Senhor. A vitória para você nessa noite é a força do Senhor. Quero que você se coloque de pé. Se for da tua vontade, que você venha aqui na frente. Temos aqui na frente homens e mulheres de Deus, homens e mulheres abençoados, pastores e evangelistas, consagrados ao Senhor, que estão dispostos aqui a te abençoar nessa noite. Estão dispostos aqui a ser instrumento e canal de bênção para a sua vida nessa noite. Por isso não se acanhe. Não tome posse de fraqueza. Não tome posse de medo. Venha tomar a sua vitória. Venha receber a tua vitória aqui na frente.